em casa, na escola ou até mesmo numa empresa. Planejar o que precisa ser feito no futuro é fundamental em qualquer tipo de administração. E na Justiça Federal não é diferente. Uma das metas, por exemplo, é agilizar os julgamentos. A repórter Letícia Lagoa traz agora um balanço desse trabalho feito no último ano e as iniciativas criadas a partir do planejamento, preparado para dar uma resposta cada vez melhor à sociedade. Um processo para cada 2 habitantes. Esse é o cenário de um país que busca incessantemente por justiça. Onde muitas vezes a corrupção e a falta de políticas públicas dificultam o acesso à saúde e à educação. Onde a miséria e a violência abalam comunidades inteiras. Que a gente só vai reagir contra as atrocidades que a gente vive nesse país e vai trazer um pouco de paz se a gente se sentir cidadão de direito. A esperança de fazer valer os direitos pode ser quantificada no volume de ações nos tribunais, que já ultrapassa a marca dos 100 milhões. A maior parte congestiona as varas da primeira instância, por onde começam a tramitar os processos. Isso em todos os ramos da justiça. No ano passado, mais de 2 milhões deles foram julgados só pela Justiça Federal. Média de 2.000 para cada juiz. O tema mais frequente é o direito previdenciário. Quase metade dessas ações que chegam aqui se refere a benefícios assistenciais, como pensão por morte, auxílio-doença e aposentadorias. E julgar com maior rapidez é sempre uma meta. O desempenho vai muito da gestão do magistrado. Saber gerir os processos, os temas que são recorrentes, os temas que se repetem na Justiça Federal, obedecer a regras de padronização. Selecionados os temas, o magistrado tem condição de proferir decisões que sirvam para se adaptar a cada caso semelhante. Outra solução encontrada para agilizar os trabalhos dos magistrados já está sendo usada na região sul. É o laudo pericial eletrônico. Nós investimos na criação de centrais de perícias, né? E trouxemos a grande parte das perícias para dentro da justiça, criando salas de perícias no ambiente dos fóruns, e isso agilizou muito a realização dessa perícia. Antes a gente demorava 2, 3 meses para conseguir um médico. Com a central de perícia a gente consegue fazer a perícia dentro do mês, por exemplo. Um dos grandes destaques pela celeridade dos processos são os juizados especiais, que analisam causas de até 60 salários mínimos. Nos últimos 3 anos, eles julgaram mais de 3 milhões de processos em todo o Brasil. Se nós vamos solucionar os conflitos com estratégia de trabalho, fica mais fácil, porque nós vamos identificar determinado tipo de matéria e, ao identificarmos, aquelas matérias vão ter um tratamento jurídico diferente uma das outras. E isso pode dar maior celeridade no julgamento. Então, uma das atividades que nós fazemos muito é triagem e a identificação do tipo de demanda para dar o tratamento adequado. E, com isso, obter maior celeridade. Além da triagem, existem casos em que é possível a conciliação, que podem ser resolvidos na mesma hora. Tanto que, em 2016, mais de 110 mil ações terminaram em acordo, em todo o Brasil. Cerca de 13 mil foram nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós achamos que se o cidadão, né, já com alguma consciência dos seus direitos e de como se portar numa mesa de conciliação, né, e orientado por um profissional, né, ele vai agir também no sentido de chegar, de defender aquilo que ele conhece como seu direito, que ele entende como seu direito, e ao mesmo tempo ter a disposição de fazer concessões, porque o acordo vem de concessões mútuas, né, recíprocas. Este é o tipo de orientação compartilhada no Centro de Atendimento Itinerante da Justiça Federal, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Líderes comunitários são treinados por juízes para que moradores lutem pelos próprios direitos.
No Complexo do Alemão, a gente observou que a atuação aliada a uma parceria com os agentes comunitários de saúde tinha um êxito muito grande também. Foi o que então passamos a fazer, atuando, né, na unidade de pronto atendimento, na UPA, no Complexo do Alemão, junto com agentes comunitários de saúde, que da mesma forma que os agentes do Programa Justiça Comunitária têm grande penetração na comunidade, eles já estavam bem institucionalizados, né, tinham uma sustentabilidade bem grande do programa deles. É fundamental poder compartilhar com essas pessoas esse conhecimento dos direitos dela. O grande detalhe da informação é para transformação. A informação só tem uma finalidade, para transformar. E quando a gente informa esses jovens, ainda que eles estejam olhando para a comunidade vendo coisas caóticas, vai nascer nele uma luz no fim do túnel. Diante da falta de oportunidade de trabalho e da pobreza, jovens e adultos em todo o país se tornam alvos fáceis de traficantes, que prometem melhores condições de vida para aqueles que entram no crime. O tráfico de pessoas é um deles. O número de brasileiros levados para o exterior por criminosos já soma 70 mil, segundo dados do Ministério Público. Lior pode ser uma das vítimas. Ele teria sido adotado ilegalmente por uma família de Israel quando ainda era bebê. Pela internet, conversou com a nossa equipe. Eu entrei em contato com o cartório onde supostamente foi feito o meu processo de adoção no Rio de Janeiro. E eles fizeram uma busca no arquivo deles e não acharam nada. Todo mundo sabia que quando entra aqui um bebê com passaporte verde, tem alguma coisa errada como processo de adoção, mas ninguém fez nada. Os crimes que envolvem o tráfico de pessoas e outros como trabalho escravo e exploração sexual estão na lista dos processos que ganham prioridade na Justiça Federal. Mas devido à complexidade dos casos, é difícil conseguir reunir provas e condenar os culpados. Para se ter uma ideia, 36 julgamentos foram realizados durante todo o ano passado, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, inclusive, existe uma comissão de trabalho para tráfico de pessoas, trabalho escravo, que hoje ela é presidida pelo Tribunal de Justiça. É uma comissão onde há representantes da Justiça Federal aqui em São Paulo, representantes do Ministério Público Federal, do MPT e de várias instituições, inclusive ONGs e Polícia Rodoviária Federal, também instituições e entidades que conseguem identificar a ocorrência do crime para trazer para nós. E com essa conversa interinstitucional é possível identificar todas as peculiaridades desses delitos. Julgar uma quantidade maior de ações criminais do que as que são recebidas durante o ano faz parte também das metas da Justiça Federal. Dos 52 mil processos sobre o assunto, apenas 1.500 não foram solucionados no ano passado. O julgamento dessas ações criminais é de grande importância para a sociedade brasileira. A Justiça Federal em todo o país tem conseguido dar uma resposta à demanda, uma reivindicação popular contra a impunidade existente no país. Então, a Justiça Federal tem conseguido julgar com celeridade esses feitos criminais, evitando a prescrição, que antigamente era de certo modo comum. Quando a gente realmente representa para o juiz, normalmente, tipo 99% dos casos, nós já temos um direcionamento, porque os indícios são muito fortes e isso fica bem claro e demonstrado nas investigações. Normalmente os juízes autorizam e a gente inicia e mais cedo, mais tarde aparece mais coisa, aí vai ampliando a investigação. Nas operações da Polícia Federal, outros crimes que têm sido investigados são os que causam danos ao patrimônio público e à improbidade administrativa. Nunca se falou tanto no país sobre desvio e lavagem de dinheiro envolvendo políticos e empresas públicas. Nos últimos 2 anos, foram julgados mais de 9 mil processos sobre o tema. Nós estamos mexendo com o trato
da coisa pública. Nós estamos tratando de ilícitos que provocam enriquecimento ilícito por parte daqueles que praticam os atos e ainda por cima vem a ser atos que afrontam de uma forma veemente todos os princípios da administração pública. Por isso é muito importante que sejam combatidos e devidamente condenados em razão da sua gravidade. É uma forma de compensar a sociedade por aquilo que foi retirado dela sem o devido processo legal, sem a legitimidade do ato. Esse recurso representa o dinheiro que o contribuinte paga. Isso é muito importante para a sociedade que seja devolvido para ela, então. Durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, a presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal falou sobre o planejamento deste ano para se ter resultados mais eficientes. Em 2017, a Justiça Federal deve continuar mirando no incremento de sua produtividade, na redução do tempo de tramitação dos processos, no aumento das soluções alternativas de conflito e na resolução ágil das soluções coletivas e das ações criminais.